De volta com o Jogo do Poder, hoje com a participação da delegada Marta Rocha, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e também participando da entrevista o jornalista Renato Garcia. Delegada, o tráfico de droga, obviamente, drogas, ele não desaparece a partir da implantação das UPPs. Na realidade, você readquire o controle daquele terreno, mas o tráfico de droga, enfim, é uma coisa que às vezes se coloca de uma maneira mais imperceptível, mas está sempre presente e tal, não se tem a vã ilusão de que vai se acabar com o tráfico de droga, embora a intenção seja essa. Agora, o que muda no tráfico a partir das UPPs? A dinâmica do tráfico. O que altera a partir da volta do controle desses espaços pelo Estado? Na verdade, a dinâmica que se quer implantar com o UPP é a retomada do território, devolver esse território àquela população. E, na verdade, quando a UPP chega, é curioso, por exemplo, que as mulheres vítimas de violência, elas passam a procurar mais a delegacia. Não porque elas desconfiassem da delegacia ou porque elas não tivessem aquela ferramenta à disposição, mas é porque, na verdade, elas tinham uma segunda forma de violência. Primeiro, elas eram violentadas por seus maridos e depois silenciadas com medo do tráfico, que as impedia de procurar o apoio policial. Então, na verdade, essa dinâmica, ela se modifica. Agora, a gente tem que pensar no tráfico como um comércio que é ilegal, mas que de um lado tem alguém que quer comprar e do outro lado tem alguém que quer vender. Claro. E talvez a gente tivesse que lidar com isso com as leis do mercado. Ou seja, tem alguém aqui que tem para ofertar alguma coisa. Então, como é que eu vou fazer? Então, não dá muito para a gente pensar no enfrentamento do tráfico sem pensar também no que vai fazer com o usuário, com o dependente. Quer dizer, tem que ter uma ação de prevenção. Agora, acho que é fundamental que essa nova dinâmica trazida pela UPP, ela traz exatamente isso, o resgate do território, né? O resgate do território para essas comunidades que merecem ter aquilo que todo mundo tem. E ao lado disso, o que me chamou a atenção numa ocupação que a Polícia Civil esteve, que logo no dia seguinte já estava alguém panfletando de um determinado banco e já estava alguém panfletando de uma determinada empresa de TV a cabo. Então, é exatamente esse sentimento que dá. Você devolve o território. E com isso surgem outras demandas. Surgem demandas que são de natureza policial e também de natureza não policial. Se você for parar para pensar numa delegacia de polícia, você vai ver que ninguém vai à delegacia porque seu filho fez passou no concurso público ou sua filha passou na faculdade. Mas às vezes ela vai buscar a delegacia até para falar de um fato de natureza não policial. Da mesma forma que acontece com a Polícia Militar. Às vezes eu aciono o 190 num fato que não é de natureza policial, mas esses equipamentos funcionam 24 horas por dia. Esses equipamentos, eles estão à disposição. É natural que na madrugada as pessoas procurem uma delegacia por todos os motivos, né? Então eu acho que essa dinâmica do território é essa a grande vantagem, que é a ocupação e a permanência, né, nesse território, que faz essa dinâmica diferenciada. Claro que a gente não vai ter a ilusão de achar que de uma hora para outra vamos acabar com o tráfico, mas acho que tem outras conquistas, mesmo porque não dá para falar no tráfico sem pensar no momento anterior, né? Sem pensar no tráfico como uma ação de comércio que tem ali alguém, um interessado, tem ali alguém que está interessado, regido pelas leis do mercado, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Delegada, durante muito tempo o enfrentamento ao tráfico se deu nos dois planos das principais drogas, quer dizer, maconha e cocaína. Recentemente, nos últimos anos, surgiram drogas novas. De um lado, para as camadas enfim, classe média alta, classe média, o êxtase tomando conta, as drogas sintéticas e tal. E nas camadas mais populares, o crack. Quer dizer, o que muda no enfrentamento do tráfico a partir do êxtase e do crack? O crack é uma droga barata. O crack está chegando muito cedo para a criançada, né? Nós fazemos, o Estado do Rio de Janeiro, em particular, faz uma ação conjunta com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde, com o recolhimento, e nós temos recolhimento de crianças de 9, 10 anos. 9, 10 anos já entregues, né, ao crack. Entregues ao crack. Conseguimos, e aí, junto com a Prefeitura tem feito a internação e o recolhimento dessas crianças. Nós já estamos conversando com o governo federal para fazer no Rio de Janeiro
uma ação conjunta, Prefeitura, Estado e Governo Federal, e é fantástico, né, que nas 3 esferas de poder as pessoas falem, conversem, né, e se articulem para conseguir resultados. Agora, eu acho que a gente tem que voltar a insistir na questão da prevenção. Eu faço sempre uma comparação do crack com a questão da AIDS. Quando a AIDS surgiu, nós víamos as pessoas andando pela rua e a gente via as pessoas adoecidas e com sinais aparentes de morte repentina, né? O crack, ele não passeia a nossa vista. O crack, ele está num gueto. Onde está o crack, está um colchonete velho. Onde está o crack, está um lugar sujo. Onde está o crack, está um lugar meio que abandonado. Então a gente passa pela cidade e não consegue ver alguns pontos, porque ele está exatamente no gueto. Então eu acho que tem que haver uma ação conjunta, tem que haver a intervenção da polícia, que auxilie no recolhimento e que apure, né, o tráfico daquele local, e a gente tem conseguido muito êxito nisso. A gente tem que ter a intervenção da saúde, a intervenção da assistência social, mas eu também acho que a gente tem que recuperar o espaço público. Eu acho que passou o recolhimento, né? Se aquele lugar que está ali abandonado, tem que ter um jardim bacana, tem que estar fechado, tem que estar, ele tem que estar potencial. O espaço urbano ele tem que estar ocupado. É mais ou menos assim, devolve para mim essa cidade que eu quero, esse espaço urbano que eu quero. Né? Essa política de enfrentamento do crack, adotada pela Prefeitura, eu acho absolutamente correta, mas provoca polêmica, o recolhimento involuntário de dependentes, na realidade. Há quem critique, algumas entidades supostamente de defesa de direitos humanos dizem que isso viola o direito de ir e vir, enfim, mas que direito é esse que a pessoa tem de consumir em praça pública, crianças, e consumir drogas? De modo que eu acho que, na minha avaliação, enfim, na minha opinião, é absolutamente correta esse recolhimento involuntário de dependentes. Agora, qual é a sua opinião, delegada Marta Rocha? Eu quero, assim, dizer que essa decisão de você garantir o direito de ir e vir, o direito de ir e vir ele só existe se eu tenho o direito à liberdade, ela só existe se eu tenho vida. E aquela pessoa é impossível. Na criança e no adolescente, eu acho que a gente não tem o que discutir, não há o que falar nisso. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns resultados. O primeiro sintoma, as crianças ganham peso. Né? As crianças têm dificuldade na fala, as crianças têm dificuldade no aprendizado. Não há como pensar em direito de ir e vir se a gente não garantir isso anteriormente. E o adulto, eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita. Verdade. Eu acho que a gente tem que partir isso para enfrentar. Isso também é uma questão de saúde pública. Isso é mais do que uma questão policial. A polícia civil, a polícia militar está ali ao lado para garantir e ajudar no recolhimento. A nossa delegada, a delegada Valéria Aragão, foi ferida 2 vezes. Isso importou a ela, entre outras coisas, a tomar um coquetel típico para quem tem AIDS. Isso dá, o simples uso desse medicamento causa a ela um problema como se fosse uma quimioterapia. Imagina. Então, se isso acontece para quem levou um esbarrão, levou, como foi o caso dela, uma mordida de alguém que estava usando crack, o que não está acontecendo com essa pessoa? Então, a gente vai falar em direito de ir e vir, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de ser um pouco mais centrado, talvez, né? Menos, eu admiro e entendo isso, mas acho que tem outras liberdades para serem garantidas nesse sentido. Eu acho que os nossos legisladores, eles tomaram uma decisão, quer dizer, eles costumam fazer isso, né? Formulam uma lei, mas, em contrapartida, não criam um instrumento para que aquela lei seja eficaz. Então, eu vejo esse combate ao crack como uma enxugação de gelo que vai virar eternamente. Quando os nossos legisladores resolveram descriminalizar o uso do entorpecente, eles não criaram um instrumento tipo, olha, não é mais crime, mas se for pego vai ser internado, a internação, como faz com o menor, né? Internação compulsória. Não, então, eu acho que um combate eficiente ao uso das drogas é a internação compulsória. Porque a internação compulsória, como a senhora disse, é uma questão de saúde. O cara vai ser obrigado a se tratar, vai desintoxicar, vai sair daquilo. Porque enquanto isso não acontecer, a polícia vai lá, recolhe todo mundo, no dia seguinte está todo mundo lá de volta novamente. Eu acho, Renato, eu acho que você está correto, a legislação fala em admoestar
O juiz poderá admoestar, né? No caso da polícia, a gente faz um registro de ocorrência, o usuário sai. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar na questão da prevenção. Não há como pensar no enfrentamento da questão da droga sem pensar efetivamente na prevenção. Vou fazer mais uma vez um rápido intervalo e dentro de instantes voltamos com a delegada Marta Rocha no Jogo do Poder.